Olá, turminha, tudo bem com vocês, meus amores? Hoje é quarta-feira, dia 24 de junho, tá bom? Nós vamos fazer português e depois ciências, tá, meus amores? Vamos abrir a apostila de português na página 49. Vamos colocar a data aqui, ó, tá? E nós vamos falar um pouquinho sobre substantivos masculinos e femininos, tá bom? Então, substantivo, lembra que a ProRuth explicou que substantivo é tudo que dá nome às coisas? Então, tudo tem um nome, né? Então, por exemplo, régua, o nome disso é régua, é um substantivo régua. Caneta, caderno, apostila, professora, óculos, né? Então, o substantivo, a ProRuth já falou, é tudo que dá nome às coisas. Agora, nós temos o substantivo masculino e o substantivo feminino, tá bom? Então, substantivo masculino é tudo que vem antecedido dos artigos o, uns ou os, tá bom? Então, por exemplo, quando eu falo assim, o papai, o caderno, o professor, o aluno, uns alunos, uns cadernos ou um caderno. Então, os artigos são o, uns, um, tá bom? Então, quando tem palavras que antecedem esses artigos, então eles são masculinos, tá? Agora, quando eu falo a mamãe, a professora, a régua, a caneta, que mais? A vovó, tá? A apostila. Então, tudo que vem antecedendo esses artigos a ou uma professora, uma escola ou umas mamães, né? Então, esses são substantivos femininos, tá bom? Então, nós vamos fazer o exercício que vem logo em seguida. Tá vendo essas figurinhas aqui? A ProRuth vai falar o nome delas para vocês. Olha, complete a história com os substantivos sugeridos pelas figuras dos quadrinhos. Então, nós sabemos que substantivos são o nome dessas figuras, né? Então, aqui nós temos o circo, a matemática, a escola, a Alice e a Ana, que são duas amiguinhas, o palhaço, o leão, o elefante, a bailarina, o violão e a cidade, tá bom? Então agora vocês vão prestar atenção nessas figuras e aí vocês vão completar essa historinha que está aqui, olha. Essa historinha que a ProRuth vai ler aqui. Era uma vez duas amigas, uma chamada. Quem são as duas amigas que aparecem aqui? Uma chamada, né? Pararã, e a outra chamada pararã. Virando a página, agora a ProRuth vem pra cá, tá? Elas estudavam na mesma, eram alunas muito aplicadas e gostavam de estudar. O que aparece aqui? Qual a matéria que aparece aqui? E de tocar. Certo dia, quando voltavam para casa, viram um cartaz enorme que anunciava O que tá anunciando aqui, hein? O que tem aqui que pode ser anunciado? Está que estava excursionando pela... No cartaz havia a foto de dois belos animais. Um robusto... Quais são os animais que aparecem nas figuras aqui? Um robusto e um filhote de... Os animais estavam no centro de um picadeiro, acompanhados por uma e um
No cartaz havia o lembrete. Neste circo só existem atrações realizadas por humanos. Lugar de animal é em seu habitat. As fotos são meramente ilustrativas. Então quer dizer, nesse circo não tinham animais. Por quê? Porque hoje em dia é proibido animais no circo. É muito perigoso e é muita judiação deixar o animalzinho preso lá no circo, não é verdade? E quando fala lugar de animal é em seu habitat, é o lugar que ele vive, o lugar que ele precisa estar, tá bom? O lugar que ele habita, tá? Então aqui, as crianças correram para suas casas e pediram a seus pais que a levassem à matinê do domingo, tá bom? Esse é o final da história, tá? Agora vamos ler aqui, ó. A Proruth já explicou, mas é bom a gente ler, tá bom? Os substantivos podem ser masculinos ou femininos. São masculinos aqueles que podem ser antecedidos pelos artigos masculinos o, os ou uns, tá bom? Por exemplo, quando eu falo o óculos, um óculos, uns óculos ou os óculos, tá? Os substantivos que aceitam os artigos a, uma, as ou umas são femininos. Por exemplo, a professora, as professoras. Uma professora, umas professoras, tá bom? Então, quando fala as e umas, é quando tem mais de uma, tá bom? O gênero pode determinar se o substantivo é masculino ou feminino. Por exemplo, quando a gente vai no banheiro, lá no shopping, né? Aí tá escrito masculino e feminino. Então, você sabe, quem é menino vai no banheiro masculino. E quem é menina vai no banheiro feminino, tá bom? Então, vamos lá. Agora vocês vão fazer o exercício 30, que está assim. Complete o artigo e o nome dos substantivos comuns que estão representados nos desenhos. Então, substantivos comuns é o nome de alguma coisa, né? Vocês já sabem. E o artigo qual que é? O, a, ou as, ou os, uns, as, tá bom? Então, vocês vão completar. Por exemplo, letrinha A. É um abacaxi que está aqui, né? Na letrinha A. Então, você vai colocar a abacaxi ou o abacaxi. Qual que é o artigo que você vai usar? A ou o? Então, você não esqueça de colocar o artigo e depois o nome da figura, tá bom? Depois, nós vamos lá para a página 51. Vocês vão prestar atenção nessa figura. Olha o que diz o enunciado. Observe a cena por alguns instantes e, em seguida, cubra o desenho com uma folha de papel. Então, vocês vão observar bem essa figura aqui. Depois, vocês vão pegar uma folha e vão tampar essa figura. E aí, na aula online, a Proruth vai perguntar para vocês essas perguntinhas que estão aqui, tá bom? Vocês vão ter que responder para mim. Na letrinha B, aqui está assim, olha. Essa letrinha B, vocês já podem fazer. Leia novamente as perguntas do item anterior, vocês vão ler essas perguntinhas e vocês vão grifar os substantivos masculinos, né? Então, o que for aqui, as palavrinhas se for substantivo masculino, vocês vão grifar. Grifar é passar um risquinho embaixo da palavra, tá bom? Por exemplo, olha, a letrinha, ó, número 1 aqui. O sapo está sobre uma pedra. Qual que é o substantivo masculino? O sapo está sobre uma pedra. O sapo, né? Sapo. Então, vocês vão fazer um risquinho embaixo da palavra sapo, tá bom? Então, vocês vão grifar os substantivos masculinos e circule os femininos. Então, vocês vão circular as palavrinhas que forem femininas, os nomes femininos, tá bom? Então, por exemplo, sapo é masculino, vocês vão grifar. Passar um risquinho embaixo. O sapo está sobre uma pedra. Então, pedra é feminino. Vocês vão fazer um círculo em volta da palavra pedra, tá bom? Então, é só até aí, meus amores. Nós nos vemos na aula online, tá bom? E agora a gente vai fazer ciências. Um beijo para vocês.